Fala galera, bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos falar de processo penal e vamos dar continuidade ao nosso último vídeo, ok? Bem, em inquérito nós terminamos falando um pouco dos prazos, a questão dos prazos, regras gerais, prazos específicos. Hoje nós vamos retomar a questão de prazo para explicar para vocês o Instituto da Compensação. Lembra que a regra geral que a gente colocou lá foram os 10 dias da questão do inquérito? Pois bem, no Instituto da Compensação eu tenho os 10 dias atinentes ao Estado, mais 5 do Ministério Público, então eu teria 15 dias pelo Instituto da Compensação sem que houvesse um devido prejuízo, sem que houvesse um desrespeito à norma. Então, por exemplo, o Ministério Público vai lá, dá mais 4 dias para a autoridade policial e aí no 15º dia ele resolve e apresenta as suas razões, então a sua denúncia. Enfim, o Instituto da Compensação é justamente a possibilidade do uso dos 5 dias do Ministério Público na somatória de 15 dias sem qualquer tipo de prejuízo. Bem, sobre o valor probatório do inquérito, nós já conversamos sobre isso, mas é importante salientar que o inquérito tem valor probatório relativo, ou seja, não pode haver condenação única e exclusivamente com as provas produzidas no inquérito. Mas, preste atenção, quando eu falo de prova cautelar ou prova antecipada, são aquelas provas que eu preciso constituir antes mesmo da existência do processo penal, porque senão ela vai se esvaecer. Então, por exemplo, quando eu preciso fazer um laudo de perícia sobre o corpo de alguém, eu preciso fazer o exame de corpo de delito naquele momento, porque senão depois eu não tenho como produzir essa prova. Então, nesse caso, essa prova, ela vai ser uma prova que vai valer tanto para o inquérito quanto para o processo. Okay? E pode sim ser condenado em razão dessa prova, porque essa prova ela vai exceder o mero inquérito, ela vai transfluir, ela vai passar para também o processo, ok? Bem, nesse caso, dessa prova que foi constituída antecipadamente, no inquérito a gente viu que ele é inquisitivo, quer dizer, não tem contraditório. Bem, e se não tem contraditório, como é que eu faço com essa prova? Contraditório postergado, diferido, quer dizer, no processo, já na ação, tu vai poder contraditar aquela prova. No âmbito do inquérito, não. Show? Bem, notícia crime, nossa notícia crime. A notícia crime é a ciência, é dar conhecimento à autoridade policial de maneira espontânea ou provocada da existência de um fato delituoso. E aí, sobre essas modalidades, vamos lá. Espontânea, quando a própria autoridade policial vai ter que ir atrás. Quais são essas hipóteses? Bem, quando eu tenho uma denúncia anônima, o delegado vai ouvir aquilo ali e ele mesmo vai estar imbuído de correr atrás. Então é chamada de denúncia anônima ou delação apócrifa. Outro exemplo também da espécie espontânea é quando acontece uma prisão em flagrante onde o próprio delegado participou. Então ele foi lá e participou daquela prisão em flagrante. Ele estava numa operação X, ele estava fazendo uma ronda e aí viu um ato e ele foi lá e procedeu com a prisão em flagrante do indivíduo que estava cometendo um delito. Nesse caso, eu vou falar que ela foi espontânea porque ele atuou diretamente. Quando eu falo de provocado, eu digo que terceiro é responsável pela ciência. Terceiro é responsável pela notícia crime. E aí eu tenho que o juiz e o Ministério Público poderão fazer isso por requisição, requisitar o DELTA, a autoridade policial, para poder fazer a investigação. Ela pode ser por requerimento da vítima, quando a ação penal for pública e incondicionada, ou seja, o detentor da ação é o Estado e eu não preciso de uma representação, a mera ciência daquele fato já faz com que eles procedam na sua investigação e no seu caminhar. Eu posso também ter a existência da representação da vítima nas ações públicas condicionadas, ou seja, preciso que a vítima vá à delegacia e represente. A mera ciência do fato não vai fazer com que ele caminhe, mas sim a representação. Exemplo, crime de estupro. Delação, que é o caguete, é a pessoa que vai lá e fala que tem um camarada que cometeu aquele crime, que está cometendo aquele crime. Então eu tenho um terceiro que provoca. E no caso do ministro da Justiça, nos crimes contra o presidente da República, mas não é vinculado, ok? Não é vinculante, perdão. O delegado, ele pode se recusar a fazer uma boletim de ocorrência, a prosseguir na investigação? Pode. Ele vai poder quando ele verificar que a conduta é atípica, ou seja, quando o fato falado não é um crime.
negar. Em ele negando, pode ser apresentado recurso ao diretor-geral, artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Cabe o princípio da bagatela. Bem, meus queridos, o princípio da bagatela, o princípio da insignificância, não pode ser aplicado pelo delegado, muito embora haja um arquivo na internet, um artigo de um delegado, ou seja, café com leite sobre isso, né, com devido respeito, mas nesse caso não vai poder ser aplicado. Bem, sobre o arquivamento. O artigo 17 do CPP vai dizer que a autoridade de delegado, a autoridade policial, não vai poder arquivar por si só. Quem vai poder mandar o arquivamento vai ser o juiz. O juiz pode mandar arquivar sim. Existe inclusive um remédio constitucional para isso. É chamado de habeas corpus, com o intento de trancar o inquérito policial. Exatamente, existe isso aí. Se o delegado não pode, quem pode? O juiz. Se ele for absolutamente incompetente, não vai valer. E no caso de um arquivamento indireto, que é quando eu tenho um conflito de competência entre ministérios públicos, ou seja, ambos iniciam, e aí eu tenho um conflito de competência entre eles, eu vou ter um arquivamento indireto daquele que o Ministério Público escolher por não dar seguimento. Tranquilo? Então quem resolve aqui vai ser o próprio Ministério Público. Bem, sobre as providências, artigo 6º e 7º. Aqui, exatamente o que a autoridade policial vai fazer? Ela vai ter que pegar, analisar o local, fechar o local, verificar a existência de vestígio no local, realizar atos de perícia, colher provas. E na próxima aula a gente vai falar só sobre o 13A e o 13B, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Ouvir o ofendido, ouvir o indiciado. Lembrando que o advogado é dispensável, mas nesse momento o depoimento tem que ser pensado como meio de prova, como meio de defesa. Reconhecimentos, quer dizer, tanto de reconhecimento material quanto reconhecimento pessoal. Exame de corpo de delito, lembrando do artigo 158 que crimes que deixam vestígios deverão ser periciados. O exame da datiloscopia, bem como os dados referentes a antecedentes criminais. Deverá ainda verificar a vida pregressa, bem como condição do delito, verificar se ele fez aquilo por motivo qualificado, se foi por motivo privilegiado, e vai verificar quanto aos dados dos filhos do indiciado, bem como se ele é portador de necessidades especiais ou seus filhos dependentes são portadores de necessidades especiais, ok? Reprodução dos fatos, aquela reconstituição da cena do crime. Bem, não é obrigatória a presença do réu, se ele quiser ajudar, ok? E ela não pode ser coercitiva. No mais, também não vai ser obrigatória quando aquilo ali ofender a moral, a prática moral e os bons costumes. Por exemplo, vai fazer a reconstituição do estupro, tem que ter uma certa razoabilidade, né? Você não pode ofender a moralidade para trazer uma pessoa para ficar subjugada a todos os atos para discutir se foi estupro ou não naquela situação específica, né? Até porque não convém. Bem, o indiciamento, ele existe para cientificar o suspeito, ele sai do campo da pode ser para provavelmente é, ele é privativo da autoridade policial, só vai acontecer esse negócio de indiciamento no inquérito policial, antes do indiciamento a pessoa é investigada, e pode ser desindiciado, quer dizer, quando não verifico mais aquela situação e eu vejo que há provas suficientes que ele não é mais indiciado, que ele estava sendo investigado, mas que de fato ali eu perdi aquele condão de certeza, ou seja, começa a me revestir de dúvidas sobre aquilo, então ele pode sim. E encerra o inquérito com um relatório minucioso, onde o delegado vai descrever tudo o que aconteceu, desde o âmbito de acareação probatória, quanto ao longo de todo o inquérito policial, ok? Bem, na aula de hoje foi só isso tudo, a gente vai continuar na próxima aula, e até a próxima.